Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de explicar que a partir dessa semana nós vamos fazer um teste e fazer as aulas gravadas. Por quê? Porque tá tendo muitas pessoas estão dando aulas, dando atendimento, fazendo lives ao vivo no YouTube, e eu percebi que as últimas lives nós começamos a ter alguns problemas porque tá sobrecarregando o YouTube. Então, a gente vai fazer o teste dessa forma, sendo gravada. Eu vou estar acompanhando as aulas gravadas, então, se você quiser estar escrevendo ali no comentário, eu vou estar acompanhando, vou estar tirando as suas dúvidas, mas a gente vai fazer um teste essa semana com aulas gravadas, para ver se não dá as falhas que nós tivemos na última aula, que eu tive que atrasar 10 minutos aí da aula, porque o YouTube não estava conseguindo carregar minha live, tudo bem? Então, essa semana nós vamos fazer o teste das aulas serem gravadas e depois vocês me darem o feedback através dos comentários. Eu espero que vocês aproveitem bem, eu espero que tenham uma produtividade maior e que a gente não tenha interferência por problemas do site estar sobrecarregado. Boa aula para vocês e até a próxima. Boa tarde, turma. A gente vai dar continuidade à última aula, onde nós começamos a ver sobre história antiga. E nós vamos começar a ver hoje, a ver hoje, sobre os povos que habitaram a região conhecida como Mesopotâmia. Para isso, a gente vai recapitular um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Lembrando, eu vi todas as atividades que vocês me entregaram, vi de cada aluno, achei bem interessante. Alguns eu gostaria que vocês pesquisassem mais fatos relevantes que aconteceram nesse período de vida de vocês. A atividade era para ser feita uma linha do tempo, do período que vocês nasceram até os dias atuais, com dados da vida de vocês e dados da atualidade histórica, tanto do Brasil como do mundo. Eu quero falar que eu vi todas as atividades e só salientar isso, que alguns alunos eu acredito que tenham que ter o trabalho de pesquisar mais um pouquinho sobre fatos relevantes que aconteceram nesse período. Então, recapitulando, a gente está vendo sobre Mesopotâmia, né, que foi, pelos historiadores, acredita-se que foi nessa região que se deu início às primeiras civilizações. Existem, como eu falei na última aula, várias civilizações, mas nós demos destaque a algumas. Por que nós escolhemos essas civilizações para estar destacando? Foram as civilizações que trouxeram algumas contribuições, muitas dessas que nós utilizamos até os dias de hoje. Então, nós vimos ali que na região da Mesopotâmia vai ter uma concentração de vários povos, e a maioria desses povos vão conquistar territórios sucessivamente. Então, nós vamos ver que muitos desses povos não existem mais hoje, porque eles conquistavam esse território através de guerras, e um povo ia exterminando o outro povo, ou se reorganizando com este outro povo. Então, nós vimos aqui que existiram alguns povos que trouxeram contribuições para o nosso período de hoje. Então, nós vimos sobre os sumérios, que trouxeram a escrita como um código de comunicação dos seres humanos, né? Eles trouxeram outras contribuições, mas uma das principais contribuições dos sumérios foi a escrita, que nós utilizamos até hoje. Eu dei o exemplo do WhatsApp, que hoje em dia é uma ferramenta de comunicação muito importante e que só dá para se comunicar porque nós temos um código em comum, que é o código da escrita. Falei que esse código, ao longo dos anos, ele foi se aperfeiçoando e cada povo foi construindo a sua própria escrita.
Então, nós vemos que, por exemplo, o inglês se escreve de um jeito, o francês de outro jeito, o chinês de outro jeito, o português de outro jeito. Então, foram códigos que foram inventados para os seres humanos se comunicarem. Nós vimos também que tiveram outros povos nesse período aí. Então, nós vimos sobre os amoritas, sobre os acádios e os hititas e vários outros povos. A gente parou no povo babilônico, que na verdade foram dois povos que deu origem à história dos babilônicos. A antiga Babilônia e a nova Babilônia. A antiga Babilônia, quem deu origem foram os amoritas, e a nova Babilônia, quem deu origem foram os caldeus. E a gente parou aí, onde a gente vai ver qual é a relevância desse povo para a história nos dias de hoje. Então, o que é importante você entender na história? Que quando nós estudamos esses povos que viveram no passado, que a maioria já não existe mais, eles trouxeram contribuições para a vida do homem hoje. Então, o que nós vivemos hoje é um resultado de todas as coisas que os outros homens que viveram antes da gente fizeram. Então, o que é importante a gente entender? Que tudo que a gente vai ver trouxe uma consequência ou trouxe um resultado para os nossos dias atuais. Por exemplo, a escrita é uma consequência de uma pessoa ou de um povo que inventou esse código e que hoje nós utilizamos como uma ferramenta de comunicação. Nós vamos ver que esses povos vão trazer outras ferramentas de comunicação e vão trazer outras ferramentas para a nossa vida ter uma qualidade melhor, para a gente conseguir viver de uma forma cada vez melhor, mais organizada e mais centralizada. Tudo bem? Então vamos para a aula de hoje. Eu vou colocar os slides aí. Nós paramos no povo caldeu. A gente vai rever só esse último slidezinho. Então, nesse último slide, nós vimos que esse povo viveu num período anterior à idade de Cristo, né? Anterior ao nascimento de Cristo. Então, nós vamos ver que esse povo viveu de 612 a 539 a.C. Nas aulas anteriores, nós explicamos também por que nós usamos esse calendário, que é o calendário cristão, o calendário adotado pela maioria dos povos atuais, né? Então, este povo viveu num período anterior ao nascimento de Cristo, tá? Esse povo também era um povo semita, e é algo importante, anotem essa palavrinha aí, vão procurar o que é uma origem de um povo semita, né? O que quer dizer isso? Por que ele era considerado um povo semita? Ele viveu ali na região da Baixa Mesopotâmia e os caldeus, eles foram os principais responsáveis pela derrota dos povos assírios. Lembram que eu falei que os povos, eles iam ou através de conquistas ou através de acordos, um foi sobrepondo o outro nessa região. Os caldeus, eles venceram várias batalhas contra os assírios e eles dominaram todo esse território que antes era um território do povo assírio. O principal líder desse povo aí foi um homem chamado Nabucodonosor. Ele foi soberano dos caldeus e ele viveu nesse período aí de 612 a 539 a.C. O Império dos Caldeus, ele durou 73 anos e ele foi incorporado a um outro império que veio suceder o Império dos Caldeus, que é o Império Persa. Então, esse povo, ele fica conhecido e famoso por construir uma das 7 maravilhas do mundo, que é os Jardins Suspensos da Babilônia. Eles tinham uma arquitetura muito avançada para o período, então eles constroem ali naquela região os Jardins Suspensos da Babilônia. E outra coisa importante que também foi atribuída a esse povo é a construção de um prédio, de uma edificação, conhecido como a Torre de Babel, lá do Antigo Testamento, tá? Então, esse povo, ele governou por quase 70 anos e após a morte desse líder, né, os persas dominaram o Império Babilônico. Esse povo também, a gente tem que também entender que todos os povos antigos, como os povos atuais,
eles têm uma cultura, eles têm uma alimentação, eles têm vestimentas, tem tudo o que circula, né, e o que atribui à vida humana. Então, assim, nós nos vestimos, nós nos calçamos, nós moramos numa casa, nós comemos. Então, qual que era a cultura desse povo? Primeiro que alguns alimentos eles já cultivavam nesse período. Alguns dos alimentos que ele cultivava era o trigo, a cevada. Eles cultivavam também o linho, da onde eles faziam a maior parte das suas vestimentas, e o gergelim. Eles também cultivavam o sésamo, que era da onde eles extraíam o azeite para alimentação e para iluminação. O azeite também era usado como fonte de energia, né? Eles também cultivavam algumas árvores frutíferas, raízes e legumes. Então, eles tinham uma alimentação rica em frutas, em legumes, em raízes, e a gente vai ver mais para frente qual que era a alimentação de outros povos. Mas nesse período aí, a maioria dos povos cultivavam esses alimentos aí, né? A economia era baseada principalmente na agricultura, né? O meio de sobrevivência deles era a agricultura, e eles inventaram uma forma de irrigação para poder cultivar uma parte maior do solo que eles habitavam ali na Baixa Mesopotâmia, tá? Vamos ver agora os babilônicos. Quem que foram os babilônicos, né? Eu falei que os antigos babilônicos foram os amoritas e os novos babilônicos foram os caldeus. Eles desenvolveram também na área das ciências a astronomia, e é importante enfatizar de vocês não confundirem astronomia com astrologia. A astronomia é uma ciência, né? A astrologia é o que vocês veem, é uma crença, né? Vai mais para o lado da crença. Então, eles desenvolveram a astronomia. E é interessante também que algo que nós utilizamos até hoje foram inventados por esses babilônicos, que é a divisão do ano em meses, dos meses em semanas e das semanas em dias. Então, essa divisão que nós temos hoje, né, do ano ser dividido em 12 meses, dos meses de um mês ser dividido em 4 semanas, dessas 4 semanas, cada semana ser dividida em 7 dias, essa invenção e dos dias ser dividido em horas é uma invenção dos caldeus ou dos novos babilônicos. Como eles tinham uma astronomia muito desenvolvida, eles estudavam as estrelas, eles estudavam o astro, eles estudavam toda a atmosfera da Terra, então eles desenvolveram essa divisão, que é a divisão que nós usamos até hoje. Essa divisão ela foi feita, adaptações, a gente sabe que hoje, por exemplo, o ano não tem 365 dias redondinho, né? Ele tem 365 dias e 6 horas, mas foi uma adaptação feita para a gente, para adaptar o clima aos meses e às estações do ano. Mas essa divisão que nós hoje utilizamos, primeiro povo a utilizar essa divisão de tempo aí foram os babilônicos. Outra coisa importante é que os babilônicos eles desenvolveram também a matemática, né? Então, muitas das coisas que nós usamos hoje na matemática, por exemplo, o sistema matemático sexagemal, que é aquele baseado no número 60, ele foi desenvolvido pelos caldeus, que são os novos babilônicos. Outra ciência importante que foi desenvolvida pelos caldeus foi a medicina, né? Então, eles desenvolvem o direito, a medicina, a astronomia, a arquitetura, ela é toda desenvolvida por este povo aí. A escrita, eu já tinha falado para vocês que a escrita cuneiforme também foi utilizada por este povo, né? Ela foi desenvolvida pelos sumerianos, mas elas foram usadas pelos sírios, elas foram usadas pelos hebreus e elas foram usadas também pelos persas, tá? Surgiu também nesse período a necessidade de se contabilizar o tempo, por isso que eles fazem essa divisão do ano, dos meses, das semanas e dos dias. E eles desenvolvem também uma escrita que é a escrita ideográfica. Então, qual a diferença da escrita que nós temos hoje para a escrita ideográfica? A escrita que nós temos hoje
são letras que elas formam palavras. A escrita ideográfica, ela forma as ideias. Então, por exemplo, um exemplo bem simples disso é quando você vai fazer uma representação de uma árvore através de uma escrita. No português, por exemplo, a gente vai juntar as letras para formar a palavra árvore. Então, você vai juntar o A, o R, o V, o R e o E. Árvore, né? Na escrita ideográfica, você vai fazer o desenho de uma árvore e aí você vai entender que aquela representação é uma árvore. Então, diferente dos sumérios, os babilônicos, eles vão inventar uma nova forma de escrita, que é a escrita ideográfica, que é a escrita através de ideias, tá? E não de palavras como nós temos a escrita no português hoje. Outra coisa que se destaca aí na cultura dos caldeus é a literatura. Então, eles vão criar vários mitos sobre o mito da criação, vão criar várias histórias nesse período, e uma das histórias e das epopeias que chegam nos nossos dias de hoje, inclusive tem na biblioteca da maioria das escolas, e eu acredito que esse livro tem até na internet, se eu encontrar depois eu deixo o link aqui embaixo para vocês, mas é a epopeia de Gilgamesh, que era um herói aí, que ele ia em busca da vida eterna, né? De não morrer. Né? Então, é uma aventura de amor, de coragem, e é a história desse herói que é um deus para esse povo aí. Tudo bem? Então, outra contribuição foi o Código de Hammurabi. Nas aulas anteriores eu falei um pouquinho sobre o Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros códigos de regras para se viver em sociedade, né? E foi até pouco tempo o primeiro código de leis de que se tinha notícia, né? E é uma compilação das leis sumerianas, né? Com as tradições semitas. Nesse código, acredita-se que tinha por volta de 280 leis, né? E ele abordava todos os aspectos da vida. Então, ele tinha leis para o comércio, tinha leis para a propriedade, para a herança, para os direitos da mulher, direitos do homem, direitos da família, sobre o adultério, sobre falsas acusações e até mesmo sobre a escravidão. Tinha regras nesse código conhecido nesse período aí como Código de Hammurabi, tá? Vou citar só um exemplo de um dos artigos desse código de Hammurabi, que é o artigo 25. Se um construtor edificou uma casa para um avilum, mas não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor ele seria morto. Então, esse código ele era um código considerado bem severo, porque, por exemplo, se alguma coisa que você tivesse feito, se você morasse nesse período, né, vivesse nesse período, se você tivesse feito alguma coisa que prejudicasse alguém ao ponto de levar a morte de uma pessoa, a sua pena era a morte também. Você ia pagar o preço que foi cobrado do serviço que você fez. Então, um outro exemplo que eu dei era sobre a mão, por exemplo, se você roubasse para roubar, você utilizava as mãos. Então, se você roubasse, se você fosse pego, fosse condenado, provavelmente nesse período aí seria amputada a sua mão. Então, era um código considerado bem severo, mas era um código que funcionou bem nesse período aí. Outra coisa que eu já falei para vocês que foi desenvolvida nesse período foi a arquitetura, né? Foi a mais desenvolvida das artes desse período, né? Caracterizou-se muito pelo exibicionismo, pelo luxo. Vale lembrar a Torre de Babel, que foi uma construção muito falada nesse período, né? Para quem vai para lendas e para crenças, tem um relato bem interessante sobre o que foi essa Torre de Babel no período aí dos babilônios. Aí você vai lá no Antigo Testamento, tem um relato sobre a Torre de Babel, mas a Torre de Babel, muitos historiadores acreditam que foi construída nesse período aí. Outra coisa são os jardins suspensos, vários templos, palácios, todos eram construídos com muito luxo, com uma arquitetura bem elaborada. Então, algo que se destaca nesse povo aí também é a arquitetura,
tá? Os deuses, eles representavam o bem e o mal, então já tinha aí esse dualismo nesse período, né? Deuses que representavam o bem, deuses que representavam o mal. E o centro da civilização sumeriana era o templo, que era nada mais, nada menos do que a casa dos deuses que governavam a cidade. Lembram que a maioria desses povos eram politeístas e eles acreditavam numa certa teocracia, né, ou governo de Deus, né? E ao redor desses templos desenvolvia-se toda a atividade comercial. O Patese, eu já falei na última aula, ele representava o Deus e combinava poderes políticos e poderes religiosos. Nesse período é importante destacar também que o líder político também era o líder religioso, o representante religioso. Então não havia a divisão, a separação entre Estado e religião. O líder político era o mesmo líder religioso. Então, alguns deuses desse período aí, lembram, eles eram povos politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, e nesse período aí, na Babilônia, existiam alguns deuses, né? Quais eram os principais deuses dessa região aí da Mesopotâmia? O Anu, que era considerado o deus do céu, Shamash, que era considerado deus do sol, Enlil, que era o deus do vento e das chuvas, Marduk, deus protetor da cidade da Babilônia, e Ishtar, deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. Existiam outros deuses, existiam milhares de deuses nesse período. Estou citando alguns aí, mas existiam milhares de deuses. Em algumas civilizações existiam centenas e centenas de deuses. Eu estou citando aí os mais conhecidos e os mais retratados, escritos sobre ele desse período aí. Então, a aulinha vai terminar por aqui. A gente vai fazer uma revisãozinha agora. Então, eu vou pedir para vocês anotarem aí, fazerem uma revisãozinha de tudo que a gente viu na primeira e na segunda aula sobre os povos da Mesopotâmia. Tudo bem? Então, a gente vai ver agora uma revisãozinha e eu vou passar aí algumas atividades para vocês fazerem entre hoje e quarta-feira. Fazer aí durante a semana e aí a gente vai combinar um dia para vocês estarem me entregando essas atividades. Tudo bem? Pessoal, preparei então em forma de slide as lições de casa aí. Vou pedir para vocês, conforme for fazendo, for parando, gostaria que vocês copiassem a atividade para responder no caderno. Então, para casa, vamos ver aí, são algumas questões e algumas atividades escritas, tudo bem? Então, revisão. Primeira questão, o mais antigo código de leis escrito, cuja característica é a pena de tailão, isto é, olho por olho, dente por dente, é chamado A, Código do Deuteronômio, B, Código de Hammurabi, C, Código Sumério, D, Leis Draconianas ou E, Leis das 12 Tábuas. Então, só você copiar e responder, bem simplesinha essa aí. Segunda questão. Foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escritas usadas para registrar seus bens e as transações comerciais. Sobre a escrita desenvolvida por estes povos, é correto afirmar que os escribas usavam um estilete para desenhar as letras em tábuas de argila. B. A escrita foi desenvolvida na região pelos medos, sendo utilizada também por outros povos. C. A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme porque era feita de sinais que tinham a forma de cunha. E D. A escrita cuneiforme inicialmente representava sons como na nossa e eram gravados em tabuletas de argila. Então, só uma dessas alternativas é a correta. Vocês vão me falar qual que é a alternativa correta. Terceira questão. Os assírios destacaram-se A. Pelas suas realizações científicas no campo da astronomia. B. Pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios. C. Pelo militarismo organizado e cruel. D. Pela codificação do antigo direito consuetudinário. E E. Pela construção de tumbas monumentais para os seus reis. Então, lembrando, só uma alternativa é a correta, tá? Quarta questão. Com base nos códigos de leis mais antigos da história da humanidade, o
princípio de Tailão determinava: A. Ame o próximo como a ti mesmo. B. Olho por olho e dente por dente. C. Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. D. Todo o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. E E. Ame a Deus acima de todas as coisas. Quinta questão. A extensa área produtiva que abrange as terras desde o Golfo Pérsico, passando pelo Mediterrâneo e atingindo o Egito, região que foi o berço das mais antigas civilizações, denomina-se A. Fenícia, B. Crescente Fértil, C. Vale do Nilo, D. Mesopotâmia ou E. Vale Fértil. Cuidado que essa parece que tem várias corretas, mas só tem uma, tá bom? A sexta questão que eu vou pedir para vocês é para vocês fazerem um resumo de todo o conteúdo apresentado dessa aula e da última aula, da aula inteira sobre a história antiga Mesopotâmia, tá, gente? Sétima questão. Pesquise sobre a religião praticada pelos babilônios. Quais eram seus principais ritos e deuses? Deixa eu explicar. Cada religião tem um ritual. Então, por exemplo, se você for católico, você vai numa missa, você reza a missa, você tem ali todos os preceitos que você tem que fazer. Se você for evangélico, você não vai numa missa, você vai num culto onde o líder é um pastor e assim por diante. Cada religião tem um rito referente a essa religião. Então, você vai estudar na religião dos povos babilônicos quais que eram os ritos, né? E quais os principais deuses. E a oitava questão, você vai fazer uma relação das principais mudanças na vida do homem da pré-história para a vida que vivia nas primeiras cidades. Então, é bem simples essa última questão, mas você vai ver como que o homem vivia nos 3 subperíodos lá da pré-história, como que ele vivia no Paleolítico, como ele vivia no Neolítico, como ele vivia na Idade dos Metais e como que ele passou a viver no período da história antiga ali na Mesopotâmia, tá? Nessas primeiras cidades. Então, basicamente, você vai fazer uma anotação, um pequeno texto explicando quais foram as principais mudanças que houveram na vida do homem, do período da pré-história para o período da Mesopotâmia. Tudo bem, turminha? A gente vai encerrar por aqui. Então, vocês têm uma atividade, bastante atividade para fazer aí nesses dias. Aproveitem que vocês estão em casa, que tem bastante tempo, que estão tendo poucas aulas e estude esse período aí da história. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai estudar alguns outros povos que viveram nesse período. Lembrando que a história é a ciência que estuda o homem, então tudo que faz parte da história do ser humano, tudo que fez parte da história da humanidade vai ser estudado aqui nessas aulinhas que nós estamos tendo. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima aulinha.